Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso. A gente vai falar de um ponto chamado regimes contábeis. E aí, como eu falei, né, quando a gente estuda contabilidade aplicada ao setor público, a contabilidade pública, a gente precisa de ter conhecimentos aprofundados de orçamento público para entender, por exemplo, né, as fases da receita, os estágios, as fases da despesa, os estágios. Então, a gente tem que ter bem visualizado na nossa mente aí, né? Por exemplo, o famoso PLA, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, que são os estágios da receita, o famoso FELP, né? Que são os estágios da despesa, fixação, empenho, liquidação e pagamento. Ter essa visão sistemática de como as receitas e as despesas são executadas, exatamente para a gente conseguir entender toda a teoria aplicada à contabilidade pública. Os regimes contábeis, eles requerem, o estudo desse ponto requer basicamente esses conhecimentos. Então vamos lá para a gente começar a fazer a visualização desse ponto. Bom, então a gente já tem aí uma teoria, né, inicial para a gente começar os estudos dos regimes contábeis. Então, olha só, o que são os regimes contábeis, né? É a forma de reconhecimento da receita e despesa para apuração do resultado. Então, basicamente, quando a gente pensar em regimes contábeis, é o critério, a forma para apuração do resultado do exercício. Então, só para a gente entender que a contabilidade ela tem uma função, né? Ela tem várias funções. Uma das funções é exatamente a função apuração do resultado. Eu vou até aqui sair da tela para facilitar aí a visualização da explicação. Então, uma das funções da contabilidade pública, vou botar aqui, né? Uma das funções da contabilidade pública é a apuração do resultado. Então, ela tem essa função, apurar o resultado. E aí, para apurar o resultado, basicamente, o que seria apurar o resultado? É verificar, por exemplo, se a empresa ou a entidade teve, nesse caso, uma entidade, né? Teve um déficit ou um superávit na sua gestão. E aí, isso tudo para ela apurar se teve um déficit ou superávit. Lembrar que o déficit é quando a receita é menor do que a despesa e o superávit é quando a receita é maior do que a despesa. Aí sim você vai ter um superávit, um déficit quando a despesa for maior do que a receita. Para você apurar o resultado, você tem que usar um tipo de critério, ou seja, um regime contábil, que a teoria contábil, né, os doutrinadores chamam de regime contábil. E aí você pode usar, né, os três regimes consagrados nos livros de doutrina. A gente tem o regime de caixa, que é o mais fácil de visualizar, o de competência, que é um pouquinho mais difícil, mas também não é nada de outro mundo, e a gente tem um regime misto. O regime misto é aquele que vai misturar as duas possibilidades, né? Regime de caixa e competência. Então, dependendo do regime contábil, que é o critério para apuração do resultado, o resultado pode variar. Então, é isso que a gente vai visualizar agora, né? Como a gente apura o resultado, por exemplo, utilizando o regime de caixa. Quando a gente apura o resultado utilizando o regime de competência. Quando a gente apura o resultado utilizando o regime misto. Quando eu falar em critério, são as formas como as receitas e despesas vão ser reconhecidas para apuração daquele resultado, que pode ser um déficit ou superávit de gestão. Então, vamos fazer aí a visualização agora do regime de caixa. O regime de caixa, que é esse que a gente está visualizando agora, basicamente é o seguinte: o regime de caixa ele vai funcionar quando as receitas e despesas são reconhecidas no momento do recebimento ou pagamento. Então, para esse regime de caixa, o que interessa é se o dinheiro entrou ou saiu do caixa. Então, no momento que o dinheiro entrou no caixa, reconhece a receita. E no momento que a despesa saiu do caixa, reconhece a despesa. Então, a receita no momento do recebimento e a despesa no momento do pagamento. Então, é bem simples, né? É fácil de visualizar esse regime de caixa. Você não tem nenhuma dificuldade em saber quando que você vai contabilizar, reconhecer a receita e a despesa para fins de apuração do resultado. Só para a gente ter uma ideia. Se uma receita, né, foi decorrente de um serviço prestado em 2008, mas ela só foi recebida em 2019, 2018 ela só foi recebida em 2019,
reconhece ela como receita de 2019. A mesma coisa vale para a despesa. Se ela foi um serviço prestado em 2018, mas ela só foi paga em 2019, pelo regime de caixa, reconhece a despesa como pertencente ao exercício de 2019. Tá legal? Agora, o regime de competência, ele também não é difícil. Porém, ele tem uma certa dificuldade da gente, em várias situações, identificar qual é o momento do fato gerador. Mas vamos lá fazer a leitura do material para eu tentar aqui já começar a fazer alguns esclarecimentos sobre o regime de competência. Então, o regime de competência, ó, as receitas e despesas devem ser reconhecidas, ou seja, contabilizadas para fins de apuração do resultado, quando da ocorrência do fato gerador, independentemente de ter sido recebidas ou pagas. Então, nesse caso específico, o que vale não é o recebimento e pagamento, não é quando o dinheiro entrou no caixa ou saiu do caixa para ser receita ou despesa para fim de apuração do resultado. O que interessa é o fato gerador. E aí, quando eu falo em fato gerador, é o momento, em regra, que o serviço é prestado, e aí isso vai gerar uma receita, ou quando a mercadoria é entregue, porque aí a pessoa vai ter que pagar, vai gerar também uma receita. Então, basicamente, esses dois momentos, o momento do fornecimento do serviço, o fornecimento da mercadoria, e aí, independentemente do pagamento do recebimento. Não tem o caixa, nesse caso, não é importante. O que é importante é se você cumpriu com sua obrigação contratual de prestar o serviço ou fornecer a mercadoria, e aquilo é um fato que vai gerar uma receita. Quando ela vai ser recebida, pouco importa. O que importa é o momento do fato que gerou, né, aquela receita, que é a prestação de serviço ou fornecimento de uma mercadoria. Então, no regime de competência, o reconhecimento acontece nesse momento, ok? Então, só para a gente fazer mais uma visualização aqui, eu vou sair da tela mais uma vez para facilitar essa explicação. Então, imagina o seguinte, né? Vamos pegar aqui 2 anos, só para deixar mais claro, né, essa situação. Vamos pegar aqui 2018, vamos supor que aqui seja 2018, e aqui 2019. Aí vamos pensar aqui na receita. Vamos pensar que o governo prestou serviço para alguém em 2018. Vamos supor, então, que se ele prestou serviço para alguém em 2018, aconteceu o fato gerador. Mas ele só recebeu em 2019. Então, a gente pode falar o seguinte, nesse exemplo aí, pelo regime de caixa, a receita deveria ter sido contabilizada em 2019, já que foi o momento do recebimento da receita. E pelo regime de competência, seria o momento da ocorrência do fato gerador. Então, seria em 2018. Então, basicamente, é isso que a gente tem que visualizar, ok? E aí, tá, gente? Nesse caso específico, dependendo do regime, você vai ter uma apuração do resultado. É a mesma coisa para a despesa. Vamos supor que dessa vez o governo foi um tomador de um serviço, ele não prestou, ele foi o tomador do serviço. E vamos supor que o serviço tenha sido realizado em 2018, então o fato gerador aconteceu em 2018, mas vamos supor que o governo só fez o pagamento somente em 2019. É a mesma coisa. Essa despesa ela vai ser reconhecida como pertencente a 2019 pelo regime de caixa e pelo regime de competência. O que importa é o momento que o serviço foi fornecido. Então, vai ser reconhecido como despesa de 2018. Tá legal, gente? Então, basicamente, esse é o entendimento que a gente tem que observar nessas questões que englobam aí os regimes de competência. Basicamente, é saber quando que a receita deve ser reconhecida para fins de apuração do resultado. Então, dependendo do critério que está sendo utilizado, ela pode ser reconhecida num ano ou no outro ano, num período ou num outro período, né? Vai depender aí do momento do recebimento e do momento do fato gerador, dependendo do critério. E só para lembrar que a gente tem um regime misto também, que é aquele que possui características tanto do regime de caixa quanto de competência. Ele mistura os dois, por isso que o nome é regime misto. Maravilha? Bom, vou fazer um exercíciozinho de fixação para a gente conseguir visualizar melhor essas questões do regime de competência e do regime de caixa. Vou sair aqui da tela para a gente fazer o exercício. Então, tem 4 operações aí, 4 fatos, né? Fatos contábeis, que a gente tem que utilizar para apurar o resultado do exercício de um determinado município, por exemplo, né? Então, vamos lá para a gente
identificar aí como seria a apuração desse resultado. Então, basicamente, né, você é lá o contador lá desse determinado município, você vai ter que fazer lá a apuração do resultado. Então, vamos supor que você está fazendo a apuração do resultado contábil. Aí você já sabe que você vai ter que utilizar lá o regime de competência. Então, vamos fazer a apuração do resultado pelo regime de competência. Então, nesse caso, vamos pegar as receitas primeiro. Então, a primeira receita, vamos supor que esse resultado aqui que você quer apurar seja de 2018. Então, você está apurando o resultado de um determinado município referente a 2018. Então, vamos pegar primeiro as receitas, né? Lembrar que o resultado é o confronto entre as receitas e despesas para você verificar se teve déficit ou superávit de gestão. Então, a receita de serviços prestadas pelo governo em 2018 e recebidas em 2019 no valor de 500 mil. Gente, pelo regime de competência, né, o que interessa é o momento da ocorrência do fato gerador. Então, o que interessa para a gente aqui é o momento do fato gerador. Então, nesse caso específico, essa receita de serviços vai ser reconhecida, né? Nesse caso específico, essa receita de serviços vai ser reconhecida como receita de 2018. Por que de 2018? Porque, basicamente, né, nesse caso específico, o fato gerador que interessa. Então, nesse caso, o fato gerador aconteceu em 2018. Então, a gente pode colocar aqui como receita de 2018. Maravilha? Então, a receita de serviços, nesse caso, no valor de 500 mil, já que o fato gerador aconteceu em 2018. Bom, vamos pegar aí a outra receita que está aí no nosso exemplo, né? Receita com IPTU, que foi lançado, né? Com IPTU que foi lançado, IPTU lançados em 2018 e recebidos em 2019. No caso do IPTU, né? Que para a gente, pessoa física, cidadão, é uma despesa, mas para o município uma receita. O fato gerador acontece no momento do lançamento tributário, né? Aquela questão que eu falo, sempre ter os conhecimentos orçamentários, né, de AFO para conseguir entender isso aí. Então, nesse caso, tá? Como o lançamento do IPTU de 2018, ou seja, é o IPTU referente ao exercício de 2018, então o fato gerador é 2018, né, que é a propriedade do imóvel, você tem que reconhecer a receita com IPTU em 2018. Então, também, no valor de 300 mil, deve ser incluída na apuração do resultado de 2018. E agora, não tem mais receita, vamos para as despesas. Despesa com folha de pagamento de 2018, pagas em 2019, no valor de 200 mil. Então, gente, o próprio texto já está dizendo, folha de pagamento de 2018. Então, se refere a alguma competência de 2018. Então, como o regime que a gente está usando é de competência, essa despesa com folha de pagamento vai entrar como dedução, né, para fim de apuração do resultado em 2018. Então, a gente vai tirar lá 200 mil do resultado do exercício. E o fato 4, que também trata de uma despesa, né, despesa com serviço de manutenção realizado pelo município, né, em 2018 e pagos em 2019. Então, o município contratou, foi o tomador de algum serviço de manutenção que o serviço foi fornecido, né, para o governo em 2018, mas ele só pagou em 2019. Então, se ele só pagou em 2019, em 2018 aconteceu o fato gerador. Então, despesa com serviços, nesse caso, né, despesas com serviço, também tem que entrar na apuração do resultado de 2018, que foi o momento que aconteceu o fato gerador. Ok? E aí, é só fazer aí o confronto entre as receitas e despesas, soma todas as receitas e reduz as despesas. Então, 500 mais 300, 800, menos 200, 600, menos 100, 500. Então, o resultado do exercício foi um superávit de 500. Tá, gente? Importante é lembrar que não se fala em lucro, né, numa entidade que não tem fins lucrativos, como nesse exemplo aí que seria o município, né? A gente usa a expressão superávit. Maravilha? Então, basicamente, é assim que a gente tem que visualizar essa contextualização da apuração do resultado. Show! Então, a gente já fez a apuração do resultado pelo regime de competência. Agora, vamos fazer a apuração do resultado
Vamos supor que você, como contador daquele determinado município, agora você vai fazer a apuração do resultado, mas vai utilizar, tá, gente? Outro critério, que é o regime de caixa. Então, vamos supor que agora você está fazendo aí a apuração do resultado, mas pelo regime de caixa. Então, agora é regime de caixa. Gente, pelo regime de caixa, o que interessa é o recebimento e o pagamento. E aí, se você analisar todos os fatos, nenhum deles, o recebimento e pagamento, aconteceu em 2018. Ó. Em 2019 foi feito o recebimento, em 2019 foi feito o pagamento, o IPTU foi lançado em 2018 e o recebimento foi feito em 2019, o serviço foi prestado em 2018 e o pagamento foi feito em 2019. Então, pelo regime de caixa, se a gente for considerar aqui, perdão, o regime de caixa, nesse caso específico, a gente tem que colocar aqui que a receita foi zero, não teve nenhuma receita recebida em 2018, e a despesa também foi zero, não teve nenhum pagamento sendo realizado em 2018. Então, nesse caso específico, o resultado, né, seria zero, né, um resultado nulo, um resultado que não tem déficit, não tem déficit nem superávit, ok? Porque o critério aqui foi regime de caixa e aí o que importa é o recebimento e o pagamento, ok? Então, basicamente, é assim que a gente tem que conseguir visualizar. Então, turma, como vocês estão verificando, dependendo do critério que está sendo utilizado, você vai ter um resultado diferente, né? Porque as receitas e despesas, elas são reconhecidas em momentos diferentes, conforme o critério que você está utilizando. Então, cuidado na hora da prova, né? Quando você vai fazer a apuração do resultado, que é uma função da contabilidade, que há várias questões para apurar o resultado, você tem que primeiro visualizar qual é o critério que está sendo definido na questão para poder conseguir acertar as questões relacionadas a esses regimes contábeis. Então, fiquem atentos em relação a essa informação que com certeza vai aparecer na questão. Bom, em relação aos regimes contábeis, a Lei 4.320, no artigo 35, ela estabelece as regras de reconhecimento da receita e da despesa em relação à questão orçamentária. Então, segundo a doutrina, o artigo 35, e também o MCASP, né, fala que o artigo 35 ele define o regime orçamentário. Então, basicamente, quando for tratado questões envolvendo o aspecto orçamentário, tem que ser usado o regime orçamentário, aquele que está sendo consagrado, que foi consagrado no artigo 35 da Lei 4.320, que fala assim: pertence ao exercício financeiro. Então, ele vai dizer que no caso das receitas é o momento da arrecadação e no caso das despesas é o momento do empenho. Então, para fins orçamentários, as receitas têm que ser reconhecidas no momento da arrecadação e as despesas têm que ser reconhecidas no momento do empenho. Então, o que vale para a receita é o momento que o dinheiro entrou no caixa. E para a despesa é o momento do empenho, que a gente pode fazer uma associação que basicamente não é caixa. Então, seria o momento do fato gerador, orçamentário, tá, gente? Também que vai ser diferente, por exemplo, do fato gerador contábil. Então, só para a gente lembrar, né, as receitas orçamentárias elas passam por 4 estágios. O famoso PLA, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E aí, para você saber se a receita, em que momento ela deve ser reconhecida, é no momento da arrecadação. A mesma coisa vale para a despesa, né? A gente tem 4 estágios lá: fixação, empenho, liquidação e pagamento. Qual o momento que a despesa tem que ser reconhecida para fins orçamentários? Empenho. Então, só para você ter uma ideia, né? Se uma receita foi arrecadada em 2018 e recolhida em 2019, o que vale é o momento que ela foi arrecadada, que foi o quê? 2018. Então, sempre vai ser reconhecida no momento da arrecadação para fins de receita. Para fins de despesa, é o momento do empenho. Então, vamos supor que uma despesa ela foi empenhada em 2018 e só foi paga
em 2019. O que vale é o momento do empenho, 2018. Então, ela vai ser reconhecida como despesa de 2018. Mas está importante destacar, gente, que isso em decorrência do regime orçamentário. É o regime orçamentário que estabelece essa regra, conforme a gente está visualizando aqui no artigo 35. Então, é só para a gente fazer aqui a visualização. Receita, né, nesse resuminho aí, é no momento da arrecadação. Então, se é no momento da arrecadação, no momento que o dinheiro entrou no caixa. Entende-se pela doutrina contábil que, então, para a receita, o regime orçamentário é caixa. E para a despesa é o empenho. Então, como o empenho não é o pagamento, os doutrinadores resolveram entender que, nesse caso, então, para a despesa, o que importa é a competência, o regime de competência. Então, o que a doutrina pensou? Se para a receita é usado o regime de caixa e para a despesa é usado o regime de competência, então o regime orçamentário é um regime misto. Então, em decorrência do artigo 35, a gente pode falar que o regime orçamentário é o regime misto, porque ele usa caixa para receita e competência para despesa. Então, a gente tem que ficar atento para a gente conseguir fazer essa visualização no momento de prova, quando perguntarem, né, qual para você apurar o resultado de acordo com o regime orçamentário consagrado na Lei 4.320, no artigo 35, aí já sabe. Ele é bem claro no artigo 35, a receita tem que ser reconhecida na arrecadação e a despesa tem que ser reconhecida no momento do empenho. Maravilha? Então, ficar atento a essa informação. Gente, agora vamos fazer aqui uma visualização do regime patrimonial aplicado às entidades do setor público. A gente visualizou que, no caso do regime orçamentário, o regime é misto. Agora, o regime patrimonial, esse, tá, gente, tem que obedecer o princípio da competência, que é aplicada a toda a contabilidade, a todos os ramos, né? Esse regime da competência é aplicado a todos os ramos da contabilidade e não poderia ser diferente em relação à contabilidade pública. Então, o regime patrimonial, esse sim vai ser sempre regime de competência, tá? Então, ó, vamos analisar aqui com base no texto. Sempre costumo usar os textos oficiais, né? Que são aí oriundos do MCASP, que é a fonte, uma das fontes. Posso dizer o que hoje, né? Tirando a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, é a fonte mais importante da contabilidade pública. Então, fala assim, ó, pelo regime patrimonial, a receita, e aí, nesse caso, como a gente está falando de contabilidade, né? É a receita no sentido contábil mesmo. O que é uma receita no sentido contábil? É todo aquele fato que provoca uma variação patrimonial aumentativa, ou seja, a receita só é considerada receita no contexto patrimonial quando ela aumenta a situação líquida, quando ela aumenta o patrimônio líquido. Lembra do patrimônio líquido que a gente estudou logo na nossa primeira aula do nosso curso? Que é quando você tem, né, um ativo maior do que um passivo. Então, quando você tem um ativo, bens e direitos maior do que o passivo, suas obrigações, você vai ter um patrimônio líquido positivo. Então, quando você tem uma receita que aumenta esse patrimônio líquido, é uma variação que aumenta esse patrimônio líquido, você tem uma receita. Então, essa receita ela deve ser reconhecida sempre, ó, no momento da ocorrência do fato gerador, independentemente do estágio da execução orçamentária em que se encontra a receita, ou seja, lançamento, arrecadação ou recolhimento. Então, gente, no contexto do regime patrimonial, esquece estágios da receita. Esses estágios da receita, eles só devem ser observados quando a gente vai apurar um resultado pelo regime orçamentário. Pelo regime patrimonial, o que interessa é o fato gerador. E que pode acontecer antes, durante ou depois de qualquer um dos estágios da receita. Tá legal? Então, só cuidado com esse detalhe. Em relação, tá, gente, ao regime patrimonial, você já tem exatamente uma visão contrária, né? E aí você tem que também contextualizar que, nesse caso específico, é só receita, é só despesa, perdão, no sentido contábil. Então, no sentido contábil, despesa só é despesa de fato quando provoca uma variação patrimonial diminutiva. E aí, nesse caso, a despesa ela tem que ser reconhecida no momento do fato gerador, independentemente do estágio em que se encontra. Então, pode ser que, por exemplo, uma despesa, o fato gerador de uma despesa possa acontecer antes do empenho,
durante o empenho, no mesmo momento do empenho, ou posteriormente ao empenho, ou antes da liquidação, durante a liquidação, posterior à liquidação. Porque, nesse caso, o fato gerador vai ser o fornecimento do serviço ou a entrega da mercadoria, né? O fornecimento da mercadoria. Então, esse vai ser o momento que vai ser reconhecido a receita e a despesa no regime patrimonial. Então, sempre importante destacar, né? Vou deixar daqui registrado, quando a gente falar em fato gerador, né? O fato gerador seria o fornecimento, em regra, tá, gente? Tem algumas exceções que a gente vai trabalhar nas questões. As questões de prova, elas são fundamentais, porque exatamente ela vai dar esse polimento, né? Por exemplo, uma exceção eu vou trabalhar, para não dificultar aqui o entendimento, durante uma questão que a gente vai resolver aí uma bateria de questões bem recentes sobre o tema que a gente está estudando, tá legal? Então, nesse caso, ó, fornecimento é a data, né? O fato gerador seria a data do fornecimento de bens, né, mercadorias, digamos assim, ou serviços. Então, na data da entrega da mercadoria, na data da prestação de serviço, acontece o fato gerador. Então, é nesse momento que tem que ser reconhecida a receita ou a despesa segundo o regime patrimonial. Tá legal, gente? Que é diferente do regime orçamentário. Bom, a lei de responsabilidade fiscal, ela normatizou temas sobre contabilidade pública. E aí, no artigo 50, inciso 2, ela vai reforçar essa questão que, para fins contábeis, tem que ser usado o regime de competência. O regime de caixa ele é usado somente na questão orçamentária. Então, olha só, o que diz o artigo 50, inciso 2, reforçando essa questão do uso do regime de competência. A despesa ou a assunção de compromisso serão contabilizadas, né, registradas, segundo o regime de competência. Então, tem que ser usado o regime de competência. Aí sim, ele fala, apurando-se em caráter complementar os resultados dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. Então, basicamente, é uma informação que a gente tem que tomar cuidado, né? Um reforço aí da lei de responsabilidade fiscal, dizendo que despesa, gente, tem que ser contabilizada pelo regime de competência e, em caráter complementar, você usa o regime de caixa. Então, só para a gente entender, né, gente, vamos supor que a gente vai apurar aí a despesa de pessoal. Então, é aquela situação. A gente está aqui pensando na despesa de pessoal. Por que eu estou falando em despesa de pessoal? Porque a despesa de pessoal ela tem limite, né, estabelecido pela própria lei de responsabilidade fiscal. Então, vamos supor que a gente tem 2018 e 2019. E aí é importante saber em que momento, né, você deve reconhecer os gastos com despesa de pessoal. Então, se for uma folha de pagamento, né, ocorrer referente a 2018, mesmo que ela tenha sido paga em 2019, você deve reconhecer aquela despesa de pessoal no momento do fato gerador, mesmo que ela tenha sido paga no ano seguinte. Então, é nesse momento aqui que você vai reconhecer a despesa. Então, para fim de apuração do limite com a despesa de pessoal, o que vale é em que momento é aquela folha de pagamento se refere. Se é de dezembro, mesmo que ela tenha sido paga em janeiro, ela vai entrar como cômputo de despesa de pessoal de dezembro, porque o que importa é o fato gerador. Então, vai ser em 2018 que aconteceu o fato gerador, então ela vai entrar como despesa de pessoal de 2018 para fins de, por exemplo, né, apuração do limite com pessoal. E não no momento do pagamento, tá legal? Então, cuidado só com essas diferenças que são fundamentais para ser produzida a informação contábil correta. Então, o regime de competência ele está consagrado, né, gente, como a gente está visualizando aí, lá no artigo 50, inciso 2. É porque a Lei 4.320 ela era muito focada nas questões orçamentárias, então ela não deixava tão claro essa necessidade de usar o regime de competência. Mas a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela já tem um artigo específico, bem claro, dizendo que tem que ser usado o regime de competência. Tá bem? Tá ok? Então, cuidado, gente, com essas diferenças entre os regimes orçamentário e patrimonial, fundamentais aí para a gente conseguir acertar a questão. Então, a questão ela pode cobrar qualquer um desses regimes e a gente tem que conseguir identificar.
Então vamos sintetizar, né, tudo que a gente estudou aqui nessa tabelinha aí exatamente para a gente fazer aí uma visualização de tudo, né? Então, sempre importante destacar que temos aí dois sistemas de reconhecimento, né, para as entidades do setor público. O regime orçamentário, né, que está lá na Lei 4.320, principalmente no artigo 35. E aí, no regime orçamentário, a receita é reconhecida no estágio da arrecadação e a despesa é reconhecida no empenho. Então, a gente pode falar que o regime é misto. E o regime patrimonial, né, que é o regime também chamado de regime contábil, esse está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente visualizou, né, no artigo 50, inciso 2. Também ele está consagrado nos princípios contábeis, que são as bases, né, da contabilidade pública, e também nas famosas NBC-TSP, principalmente a NBC-TSP, estrutura conceitual, que consagra o princípio da competência, né? Então, essa é a teoria contábil. Bom, gente, aí nesse momento, né, a gente pode visualizar que, para fins do regime patrimonial, o que interessa é o momento da ocorrência do fato gerador, independentemente da arrecadação, e no caso da despesa, o momento do fato gerador, independente do empenho ou liquidação da despesa. Então, como é utilizado o fato gerador tanto para receita quanto para despesa, a gente pode falar que o regime é integral de competência, diferente do regime orçamentário, que é o regime misto. Então, gente, cuidado na hora de fazer as questões, tentar saber se a banca vai estar usando, qual critério para você identificar o momento do fato do reconhecimento da receita. Se é o regime orçamentário, consagrado na Lei 4.320, ou se é o regime de competência, consagrado tanto na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto nos princípios contábeis e das normas brasileiras contábeis aplicadas ao setor público, principalmente a estrutura conceitual, ok? Então, inclusive, tá, gente, vou até aqui botar já uma observação, as próprias bancas, de vez em quando, elas se confundem com isso, né? Mas isso é comum e o concurseiro tem que estar preparado para tudo, mas tem que ficar atento, porque por mais que eles tentem te induzir ao erro, você tem que estar esperto e conseguir identificar essa informação. Maravilha? Então, a gente já finalizou aqui a teoria e a gente vai agora para a nossa bateria de exercícios para polir a matéria, acrescentar conhecimentos fundamentais aí para ter sucesso na hora da nossa prova.